E é isso mesmo, Deus em nós. Queridos, alguém poderia se perguntar: por que a gente vem toda quinta? Por que eu ponho o meu nome lá naquele quadro de orações, de jejuns? Por que os pastores ficam impondo as mãos na minha cabeça? Por que ficam liberando declarações, decretos? Porque, amados, essa coisa de Deus fazer a obra dele exige a nossa interação, por uma razão muito simples: porque o milagre não é de Deus para Deus, é de Deus para nós. Está muito simples, a matemática fecha. É Deus para a sua vida. Então Deus vai dizer: interaja comigo, e os caminhos nós vamos abrir juntos, mas eles vão se abrir. E o que nós vamos ver em alguns exemplos hoje aqui, nós vamos ver uma linda interação, uma participação ativa mesmo. Deus falando: agora é a tua vez. Aí daqui a pouco: não, agora é a minha vez. Não, agora é a tua. Em Isaías, vejamos, capítulo 64, versículos 2 a 5. Isaías capítulo 64, a partir do versículo 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Queridos, sim, continua. Que trabalha para aquele que nele espera. Até o versículo 4, como estamos vendo aqui, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele está afirmando categoricamente que nós estamos lidando com um Deus que faz coisas tremendas, abre caminhos, rasga o inferno no meio, a favor daquele, nós que estamos nessa terra aqui, que nele confiamos. Mas no versículo 5 ele aponta para a nossa responsabilidade. Versículo 5: sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Queridos, estamos vendo como o profeta aponta, o Espírito Santo aponta para a nossa responsabilidade. Ele diz inclusive a nossa responsabilidade diante de todo esse poder que Deus tem. Se nós não interagirmos, se nós não estivermos à altura, se nós não estamos acompanhando, ele afirma: para que vai servir isso então? Queridos, é fato. O Senhor Jesus diz: faz quinta-feira de liberações, chame a existência, abra caminhos. Mas se o Filho de Deus não vem, se vem aqui não está interessado ou interessada, se vem até aqui, mas eu não acredito tanto nessas coisas, se apontamos para ele e elas serem efetivos numa vida de crescer com Deus, orar, jejuar, colocar seu nome aí, se não tem interesse, se na hora de decretarmos você está pensando no jogo Corinthians versus Ibis versus, que adiantou isso aqui? Amados, o Senhor aponta claramente para a necessidade de interagirmos com ele, para abrir esses caminhos. Eu tenho buscado na minha vida, porque eu creio. Você crê? Amém. Então é para nós que a palavra de Deus está falando hoje, que Deus faz coisas tremendas por aquele que nele espera. Vamos ver alguns exemplos muito factíveis. Você vai ver ação agora. Vamos começar lendo João capítulo 11, versículos 39 a 44. Primeiro personagem que vamos abordar aqui, o Senhor Jesus, na questão de Lázaro, no episódio de Lázaro. João capítulo 11, a partir do versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra.
Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você está vendo a interação? A cidade, esse milagre não é só para Marta e Maria, não. Ele é para aquela turma daquela cidade. Lázaro era muito querido. As pessoas que estavam no enterro dele não eram os falsos pagos para chorar e dar vida ao enterro. Eram pessoas que amavam muito Lázaro, interessados em não ver Lázaro morto. Marta e Maria vão lá e fazem o seu papel humano. Elas convencem o Senhor Jesus. O Senhor não queria ressuscitar Lázaro. Ele já tinha falado 2 dias antes, e 2 dias, ao total 4 dias antes, ele tinha dito: olha, Lázaro acaba de morrer, não tenho pressa de ir lá, porque eu trabalho agora com os que estão ainda precisando da vida. Ele já está na vida, ele já é o primeiro salvo que agora está me esperando chegar para entrar no céu comigo. Aí vem Marta, Maria, convencem o Senhor Jesus, fazem o seu papel humano. Senhor, por favor, para nós é importante, faça. Tá bom. O Senhor Jesus vai lá, está afirmado, vou fazer, está lacrado. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus chega ali e diz assim: primeiro eu preciso que vocês tirem a pedra. Vocês que querem ver Lázaro ressuscitar, tirem a pedra. Eu não vou fazer isso. A minha Bíblia fala, quando o Senhor Jesus ressuscitou, teve anjo que veio, tirou pedra para lá, para cá. Mas aqui não, porque aqui o milagre é para eles. Tirem, interação. Quando tiraram a pedra, você vê no versículo no 41, quando tiraram a pedra, então o Senhor Jesus começou a orar e pedir ao Pai o teu milagre. Quando você começou a interagir com Deus, é que o Senhor em seguida falou para o Pai liberar o teu milagre, não antes. Veja os fatos bíblicos, isso é palavra. Agora eu te faço uma pergunta: se aquela turma diz para ele: nós vamos tirar a pedra para quê? Para você rir da nossa cara? Ou se eles falassem: Senhor, Mestre Jesus, você está desconectado desse cara pela morte há 4 dias, nós vamos tirar a pedra para quê? Você já foi desligado dele pela morte há 4 dias. Você acha que o milagre teria acontecido? Definitivamente não. A interação deles era 100% necessária. Aí vem agora Marta e Maria naquela oscilação de fé. Isso existe na vida do crente. A gente vai, chama a existência tal. Quando Deus está para fazer, quando o Senhor já está liberando a ordem, vem aquela fase, será? Mas o Senhor Jesus diz: não estou levando como desculpa para não ressuscitar o Lázaro. Me convenceram a fazer o milagre, vocês duas já convenceram. Agora é a minha vez. Se você hoje lutou muito, mas hoje está sentindo para baixo na tua fé, o Senhor Jesus está nos usando para te dizer: descanse, o milagre já foi ordenado. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. O que mais me chama a atenção, eles tiraram a pedra, agora é a vez dele atuar. Ele fala com o Pai, ele chama a existência, Lázaro levanta. Aí ele exige uma nova interação. O milagre de vocês enfaixaram ele, amarraram ele inteiro. Desamarrem ele para ver ele completo. Interação, está vendo? Então não é só de Deus com Deus, para Deus, entre Deus com Deus. É para você, é na sua vida. Interação.
Por isso, queridos, alguns que não tiveram tempo para jantar, talvez trabalharam um dia inteiro, tudo que você queria era 20 minutos de sono, mas você deu um jeito de correr para o culto. Isso se chama inspiração do Espírito Santo para você lutar pelo teu milagre, porque o Senhor Jesus vai fazer o papel Glória dele. Você e ele estão abrindo caminhos. Aplaude a Deus por isso. Você está abrindo caminho. Segundo personagem, Moisés, povo de Israel, Mar Vermelho. Outra ação. Quem vê a primeira mão tem uma nítida impressão, se é que podemos usar esse termo, nítida, depois da impressão, que Deus ou está perdido na sua bússola, ou ele está realmente muito lá, pouco interessado com a vida daquele povo. Porque, puxa vida, eu venho daquelas bandas. Israel está aqui, Egito está aqui. Eu estou olhando para o Mar Vermelho lá. Se você sair pela esquerda do Egito, você vai vir daqui para lá, encurtando a conversa, Síria, Líbano, Israel. Deus fala, não, você vai direto aqui. É um caminho muito mais curto. Mas quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles nunca tinham estado fora de Israel. Deus chega depois para Josué e diz: Josué, você nunca esteve nessas bandas. Então eles se deparam com o Mar Vermelho. A primeira pergunta que eles fazem: mas Deus está brincando com a gente? Então quem vê aquela impressão, aquele quadro, tem uma reação, uma decisão precipitada de pensar que Deus ou está de brincadeira, ou está perdido das ideias, ou está de brincadeira com a vida daquele povo. Mas Deus chega para Moisés dele, e ele diz: filho, eu te trouxe por aqui porque é muito mais rápido o caminho, e porque eu tenho plano de armar uma arapuca para acabar com esses inimigos de uma vez por todas, mas eu preciso da tua ajuda. Todo mundo diga: Deus precisa da minha ajuda. Deus precisa da minha ajuda. Da minha interação. Minha interação. Então vamos vendo o quadro, porque o plano original de Deus é libertar o povo dele do Egito. Então eles falaram: por acaso nos trouxe na frente do Mar Vermelho para Faraó que está vindo nos matar? Não, o plano de Deus não é te matar. O plano de Deus não é o diabo ganhar de você. O plano de Deus não é a crise provar que ela tem razão na tua vida. O plano original é te chamar a tua vitória e abrir o caminho do Mar Vermelho para você. Mas vamos agora começar a ver a interação, a participação. Êxodo 14, versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Começa a interação. Moisés, você é o maior interessado que teu povo chegue do outro lado. Você precisa abrir esse caminho para eles. No original não diz porque ora, porque não existe essa coisa de orou demais. Não existe isso. Mais você ora, mais Deus está feliz com você, mais Deus está afeiçoado de você e mais forte você. No original diz: porque retrocedeste para falar comigo? Porque você olhou para o mar e veio para cá, então de quem vai se isolar num canto para orar e falar comigo? Continua aqui, Moisés, e faça duas coisas. Anima o povo que está contigo, que comece a pôr os pés dentro da água. Mas eu preciso da tua interação. Põe essa vara que está na tua mão. E o que faria com o mar mesmo? Abre. Divide-o. Mas quem é que divide? É Deus ou Moisés? O que está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui no 15? Leia de novo, o que diz no 15? Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Queridos, quem divide é Deus, mas quem divide é Moisés. Para Deus é a mesma coisa. Os dois têm que atuar juntos nisso aqui. Amém. Quem está fazendo um milagre na tua família é você. Não, é Deus. Que diferença faz? Os dois conectados estão libertando a tua família. Dão glória a Deus aqui.
Preciso da tua interação. Glória a Deus. Você vê às vezes Deus te falando: vai no monte orar, faz um jejum, vai no culto. Na hora dos decretos não boceje, não é hora de dormir. Fica atento, atenta. Na hora da pregação presta atenção, eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. Aí você não entende, você diz: poxa, mas que Deus complicado. Em vez de fazer logo um milagre, fica me mandando fazer coisas. Deus está dizendo: nós juntos vamos abrir o caminho para você na terra. Me ajude nisso, interaja comigo nisso. Dá glória a Deus bem forte aqui. Glória a Deus. Aplaude ele, aplaude mesmo. Dá uma assobiada decente. Agora versículo 21 a 23. Moisés entra em cena. 14, a partir do versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Olha os dois trabalhando juntos. Continua. Que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Agora nós vemos a intenção original de Deus: é livrar você, tirar os demônios do teu cenário, tirar a afronta, tirar os homens malignos para pararem de perturbar você, mudar a tua situação. Esse é o plano original. Deus não tem outra intenção com você. Romanos 8,32 te diz: aquele que deu o filho por você vai regular agora o restante das outras coisas. Mas você vai ver Deus entrando em ação agora. 24 ou 25. Agora é a vez de Deus. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Queridos, quem fez foi Deus. Interação. Agora vem novo comando para Moisés. Você está vendo que há uma sequência para o milagre? Os dois juntos estão abrindo esse caminho nesse mar. É o mesmo que está acontecendo hoje aqui. Há uma sequência de fatos. Há uma sequência de 3, 4 pregações que Deus já me deu até agora nas quintas-feiras, para abrir o mar para você, para abrir os caminhos para você. Aleluia. Há uma sequência. Não é um relâmpago, não é toque de caixa, não é aquela coisa de bateu, pegou. Não é. Dois interagindo. Quando a gente vem, as pessoas zombam, mas de novo você vai lá naquela igreja, alguma coisa mudou. Gente, manda eles virem ler isso aqui. Há uma sequência. O Deus eterno está exigindo uma sequência. Agora, novo comando para Moisés, 26 a 28. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quem derribou? O Senhor. Mas para fechar o mar pediu para quem? Moisés. Interação. Continua. Verso 28. E, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. É o que está acontecendo na tua vida. Deus não perdeu a bússola, você não está perdido. Deus não está brincando com você. Deus não está sendo leviano com a tua dificuldade. Deus não está aí brincando com a tua alma. Deus não está de enrolação. Toda hora mais uma coisa para se fazer. Queridos, é uma sequência de interações, de ordens, que estão empurrando você a uma vitória para nunca mais na tua vida viver os dias de hoje. Eu faço parte disso, eu tenho que falar no plural, para vivermos coisa nova, para nunca mais vivermos os dias de hoje. Há uma sequência, e nós estamos abraçando isso. Senhor, qual é o novo decreto? Leva essa pregação, vamos lá, estou aqui.
Daqui a pouco os pastores começam a liberar decretos na tua cabeça por azeite, quebrar demônios. Há uma sequência de fatos e você concorda, você diz eu creio. Daqui a pouco você luta por nós, você nos resgata, e o diabo está parando nos quintos dos infernos. Amém. Dá uma glória a Deus aqui. Glória a Deus. Primeiro Jesus, depois Moisés. Vamos ao terceiro personagem, mais ação. Aqui é uma profecia, é um decreto. Em Isaías 43, 16 a 21, Deus fala uma coisa linda para a gente. Isaías capítulo 43, a partir do verso 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas. Como que ele vereda. preparou? Todo mundo diga, interagiu com Moisés. Interagiu com Moisés. Agora entendemos isso, está claro. Continua. Versículo 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas. Agora ele diz, eu fiz uma obra com Moisés, ele interagiu comigo muito bem. Nós dois fizemos uma coisa muito bem arquitetada, bem feita, síncrona entre eu e ele. E a vitória chegou. Deus, estou pedindo a vocês nos dias de hoje, do Novo Testamento, em Jesus Cristo, na igreja, que esqueçam tudo aquilo. Nem considerem. Não fica parado naquilo. Por quê? Continua lendo. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Agora quero fazer com você um caminho, abrir um caminho muito maior do que aquele. Coisa nova. Porque agora você tem Jesus no coração, você tem o amado Espírito Santo dentro de você, você tem igreja, pastor, irmãos em Cristo, você tem Bíblia na mão. A obra que eu vou abrir para você, o caminho, vai ser muito maior. Aleluia. Dá glória a Deus aqui, igreja. Ele diz, com você eu vou abrir um caminho muito maior. Aplaude ele, aplaude. Glória a Deus. Continua. Eis que porei um caminho no deserto. Um caminho nesse seu deserto, coisa grande que eu vou fazer. Continua. E rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Que povo é esse? Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele não está falando daquela geração, porque aquela não louvava. Quem louvava era um grupinho que era escalado no dia de levitas para cantar. Queridos, é o povo que celebra o louvor. É a gente aqui. Amém. Que já vamos falar do louvor aqui. É a gente. Deus fala, eu vou fazer com você algo. O caminho que eu vou abrir, com eu e você interagindo, que eu vou abrir na tua vida, vai ser muito maior do que aquele mar vermelho ali. Vai ser uma obra muito grande. Quarto ponto, crucial. Crucial, você precisa entender esse quarto ponto. Êxodo 17, 9 a 14. Na marcha do povo de Israel, ainda debaixo do comando do servo de Deus Moisés, o caminho está impedido por uma barragem demoníaca humana. Amaleque, que eram os maiores gigantes do Oriente Médio, era a máfia mais temida, que eram os amalequitas, que mapeavam o deserto e faziam a vida de qualquer povo um inferno. Fizeram uma barragem dizendo, se o povo de Israel vier por aqui, para ir à terrinha dele lá prometida, eu vou pegar esse povo, vou massacrar eles, vou triturar eles, e vou tornar todos eles meus escravos. Então alguém tem que abrir esse caminho. Um povo que não tem nenhuma experiência com Deus, o povo de Moisés, o povo de Israel da época. Não tem regime militar, não tem nenhuma estrutura, nada. Alguém tem que abrir esse caminho. Lá vem uma nova interação, mas nela tem um ponto muito interessante. Leia. Êxodo 17, a partir do versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Ameleque.
Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então Moisés, ele diz assim: eu e Deus nós vamos interagir a favor de vocês. O povo agora iria para abrir o flanco, um caminho no meio de um demônio terrível, descendência direta dos demônios, porque está confiado que o seu pastor está orando por nós. Nós vamos lá, naquela fornalha, naquele turbilhão, naquela loucura, brigar com demônios de quase 3 metros de altura, mas nós vamos confiados que o nosso pastor está orando por nós. Graças a Deus que Moisés não era chulo. Graças a Deus pela vida dos teus pastores que não são chulos. Amém. Moisés dizia: a visão é grande e ninguém vai impedir. Você está vindo aqui confiado que nós estamos lutando nos bastidores por você. Já está havendo uma interação a seu favor. Por isso que andamos ungindo você e andamos decretando coisas na sua vida. Moisés falou: eu vou estar orando. E nós o que temos feito, meu Deus do céu? Brincando no Play Center. Eu pego pastores que numa inícia privada, entre eles Espírito Santo em particular, estão indo no monte, estão fazendo tenda como essa lá dentro de casa, estão fazendo jejuns prolongados. Pastor, não estou vendo ele porque está empenhado no trabalho de amanhã, pastor Fábio Ruivo. Olha, nós estamos tudo agora entregando o jejum na tenda. Não quer já ligar para liberar algo com a gente? Eu falei: meu Deus, que exército lindo, não deixa a gente sossegar. Estão lutando por você, pelos nossos filhos. Glória a Deus. Então Moisés era amparado para garantir a vitória, porque ele já orava. Esses pastores não estão de brincadeira. Nós estamos te dizendo com as unções aqui, nós estamos apontando um caminho dizendo que Amaleque vai ruir, você vai atravessar e o caminho vai abrir, mas você precisa interagir com Deus e com a gente. O povo aqui foi obediente. Aplaude a Deus, igreja. Versículo 10. Continua lá, 11. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Não basta encher então as pessoas de esperança, de pensamento positivo. Tem que orar mesmo. Tem que dizer: vamos orar, vamos fazer a coisa acontecer. Não é no choque de 10 mil volts aí, se esse pensamento positivo. Um choque de 20 mil volts, então não, é na oração mesmo. Por isso que eu te falo, o culto não pode ser tão confortável quando alguns gostariam que fosse. O culto tem que ser mais desafiador, dizendo: se levanta, toma uma atitude. Glória a Deus. Saia daqui, arrume tua vida com Deus. Chame à existência coisas grandes. Então é um culto que não é confortável, mas vai te dar toda a vitória. Toda ela. E agora tem um fenômeno que é o pontinho que eu falei, que me chama a atenção. Continua lendo. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Então Deus viu que o pastor, a pastora principais se cansam. Deus levantou os pastores para ajudar eles. Não é o que acontece aqui? Não é a mesma coisa? Deus vê que o líder principal cansou, ele já levanta os pastores para dar sequência. Então a iniciativa dos seus pastores não é uma brincadeira. Quantos pastores temos na Casa Firme? São algumas centenas, porque na Casa Firme tem mais pastor que ovelha. Eu acho interessante esse fenômeno. Eles vão crescendo e não tem como limitar a unção deles. Não é justo. Haja povo ou não haja, eles crescem mesmo. Cada um deles está enfornado em vida de oração. Eu sou injusto se eu nomear, porque todos eles, todos os rostos que eu vou vendo na minha frente, todos têm o mesmo perfil. Ora, e toda hora tem um recado de Deus, tem uma palavra de Deus, porque de madrugada, porque de noite, porque no jejum, porque de manhã, porque no meio-dia. Eles estão aí ajudando quem? O pastor principal, para que Deus não deixe de ter gente interagindo. Ele levanta os pastores. Então é muito válida esta coisa de eu falar: pastores, unjam eles.
Alguém poderia dizer, mas não deveria ser o pastor Sam? Aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que os pastores empenhados com o líder fazem a coisa funcionar. Amém. Louve a Deus pelos teus pastores. Aplaude Aleluia. agora, aplaude. Já pensou você pegar um grupo de bonachões? Já pensou? Já pensou pegar um grupo de pastores aí da rede da tarde? Não, descansa, não vai se estressar. Jesus já fez tudo lá na cruz. Seja um bonachão, seja uma acomodada. Já pensou? Mas você tem que louvar a Deus pelos teus pastores que estão dizendo, vamos que vamos. Eu digo para eles, eles dizem para você, vamos que vamos. Eu não tenho dúvida da vitória. Pastores, vocês têm dúvida? Mesmo que tenha, não é hora de dizer sim agora. Não. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não mesmo. Então, pastores, olhem para eles e perguntem ao povo. Diga assim, eu não tenho dúvida, você tem? Eu não tenho dúvida, você tem? Responde para eles. Vamos aplaudir a Deus aqui, igreja. Glória a Deus. Está aí. Está aí. Leia o 13. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque. Está vendo lá embaixo? A vitória foi dada. Uma interação, um sincronismo muito bem feito com Deus. Continua. E a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu tenho essa intenção: destruir os maiores demônios que estão perturbando sua vida, e seres humanos que querem servir os demônios para destruir você. Eu vou pôr eles na linha, mas eu preciso de você focado. Último personagem, porque esse me dá o desfecho. Esse é o que mais me interessa hoje, porque aqui nós fugimos de todos os padrões e vemos o valor do louvor. E é fato, estou falando literal a coisa. É o caso de Eliseu. Você tem um rei de Israel que era tranqueira, o cara era lixo, não valia nada. Ele tem lá um inimigo que pagava impostos para ele. O inimigo era um povo aí que morava muito distante. Então havia um deserto entre os dois. E o cara falou: eu não vou te pagar mais impostos. Esse rei de Israel, esse tranqueira, ele fez a cabeça de outros 2 reis para irem com ele. Um de Edom, que era a mesma porcaria com ele, é a mesma raça. Mas ele pegou um que era o servo de Deus, Josafá, que era rei em Jerusalém. Esse era o homem de Deus. Então Deus agora está com um problema nas mãos, porque os demônios atordoam a vida das pessoas que andam com eles. Qualquer rei na vida que sai para a guerra, a primeira coisa que ele faz, manda mensageiro e batedores. Pessoas que pegam um cavalo chamado cavalo árabe, se não for solo rochoso, cavalo árabe. Se for rochoso, é aquelas mulas, porque elas são as únicas que aguentam. Mas coisa treinada para correr e ver a quantos quilômetros no trajeto tem água, para a gente já cuidar da provisão aqui. Nós não podemos ser pegos no meio do caminho, sem água, sem comida, morrer na mão do inimigo sem uma espada na mão. Esses eram tão imbecis, tão dopados pelos demônios, que eles saíram para guerrear, nem isso fizeram. Então quando eles chegam no meio do trajeto, não tem mais como voltar, não tem como continuar, porque a água acabou de fato e de vez. Para piorar, o tranqueira do rei de Israel diz assim: estou achando que o Deus de Israel nos trouxe aqui para nos matar de sede. Ele que nunca quis nada com Deus, que era um endemoniado, macabro. Deus, vendo que o servo dele está lá, que é você, eu aonde, pastor? Às vezes no meio da sua família, lamento dizer. Deus, sabendo que o filho dele está ali no meio, está sem escolha, ele tem que salvar o filho dele. Então ele manda o profeta junto. O profeta não tinha que estar nessa empreitada. O profeta Eliseu, ele não tinha que estar lá. Ninguém lhe consultou, ninguém saiu à guerra debaixo da benção dele, nada. Mas é provisão de Deus. Deus levanta assim o profeta, mesmo você não sabendo, para falar: não, vai ter que ter vitória. Então o quadro é caótico. A morte é certa, tanto pela sede, que já é certa, quanto na mão do inimigo.
E acontece um fenômeno aqui, porque no meio a essa bagunça toda, se levanta o homem de Deus. E o homem de Deus que está com problema, ele não vai atrás de horóscopo e nem de alho que põe no bolso, no pé, no sapato. Ele vai na igreja ver o que Deus está falando na sua palavra. Quem crê no poder do altar de Deus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Então esse homem de Deus falou: tem um profeta de Deus para a gente ouvir o que Deus tem a dizer desse caos aqui. Então em 2 Reis capítulo 3 versículo 9, leia. 2 Reis capítulo 3 verso 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Pronto, o que Deus falava através do pastor, da pastora, é o que vai ser, porque Deus não brinca nem com palavras, nem engana a gente. Então Josafá isolou os demônios. Antes que começasse a fazer aquelas orgias lá para os demônios, para pedir socorro. Não tem nada de bicho louco aqui. Aqui é Deus, coisa de igreja, coisa de invocar o poder de Deus, porque é a única coisa que vai dar certo. Só que o profeta, que é uma providência de Deus no meio deles, tem um problema. Ele já está na carne. Então ele chega e fala para o rei de Israel: ó seu tranqueira. Ele fala isso: rapaz, você está achando que eu estou aqui por sua causa? Eu só estou. Então ele mostra que Deus lhe havia introduzido por causa de Josafá. Ele diz: eu estou aqui por causa de Josafá. E aí ele quer começar a falar umas verdades. E ele está naquele quadro que parece o teu. Quando você está tendo problemas no meio de uma família que não crê no poder de Deus, e eles estão insistindo tanto para arrancar da tua boca que vai virar uma desgraça, e a maior raiva deles de você, porque ainda você está dizendo que Deus vai fazer alguma coisa. Enquanto eles não tirarem da tua boca que eles têm razão e que isso vai virar uma porcaria, eles vão continuar fazendo bullying com você, eles vão continuar te isolando, vão continuar te pondo de escanteio nas decisões. E parece que enquanto eles não conseguirem que você ceda, e Eliseu estava cedendo. Ele viu o caos à volta dele, mas Eliseu lidava com Deus do céu, que está preocupado com duas pessoas. Eliseu, se acalme, porque se eles morrem, você e meu outro servo vão morrer, e nós não podemos permitir isso. Olhe para você mesmo e entenda que Deus vai levantar tua família, mesmo que esteja cheia de uns aí que o sangue de Jesus tem poder, porque você está no meio e você não vai sucumbir. Jesus está com você. Aleluia. Eliseu, entenda, eu preciso de você. Você precisa interagir comigo, senão isso aqui vai virar um inferno. Então Eliseu, de repente caiu a ficha dele, que ele estava mais macumbando todo mundo do que profetizando. Aí Eliseu fez algo, por isso que eu te falei que íamos falar de louvor aqui. Ele fez algo. Versículo 15. 2 Reis capítulo 3 verso 15. Ora pois, trazei-me um tangedor. Eliseu falou: então faz assim, em vez de me pôr o... não, põe o louvor para mim, porque agora no louvor eu já sei que eu vou poder me acalmar. É coisa de crente, é coisa de alguém que anda com Deus. Tua família não aguenta mais ouvir você ouvindo o louvor, mas eles não estão entendendo que a única coisa que vai manter você de pé para levantar eles também. Então Eliseu falou: pera, eu não estou legal, isso aqui vai virar, porque por Eliseu ele queria torrar aquele quadro. Me põe um louvor aí que é típico da gente. A gente chega na rua e às vezes não está acreditando em mais nada. Aí vem o primeiro louvor, vem o segundo, o terceiro. Aí a gente já está mais calmo. Agora estamos sentindo a presença de Deus. Por que estamos sentindo a presença de Deus? Por quê?
Continua lendo. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então o poder de Deus não estava sobre Eliseu. O que estava sobre Eliseu era o poder da raiva dele. O poder de Deus chegou sobre ele depois do louvor. Igreja, louvor não é uma música de entretenimento até a gente orar por vocês no final do culto. Louvor é o que está pondo você no clima de Deus, para você interagir com Deus, para você começar a entrar onde Deus está, e você pensar como Ele está pensando, e ver a coisa como Ele vê. Glória a Deus. A gente põe louvor. Eu nunca vi alguém por 10 louvores e sair com um saci no corpo. Nunca vi. O louvor vai te pondo num clima espiritual, celestial. É um outro clima, é um outro idioma. E isso aconteceu com Eliseu. Então o louvor trouxe sobre ele a intenção de Deus agora. Eliseu, essa coisa não pode dar errado, porque se eles morrem, você e Josafá vão morrer. Continua lendo. Versículo 16. Este disse: assim diz o Senhor. Vamos ver o que Deus falou. Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento. Totalmente ao contrário do que Eliseu estava dizendo, está vendo? O plano de Deus, eu já te disse no início da pregação, é levantar você. O milagre não é dele para ele, é dele para você. Continua. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso já é muito, mas olha o que Deus diz ainda. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Dá uma assobiada para Jesus aqui, dá. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, terminamos aqui. Agora nós vamos partir para a ação. Nós vamos fazer o que aprendemos hoje com você, você com a gente. Nós vamos interagir com Deus. E essa passagem pelo caminho vai abrir para nós. Não precisa ler, em Hebreus 13:8 diz: o meu Senhor Jesus é o mesmo naquela época de Eliseu, é o mesmo hoje e sempre vai ser assim. Amém. O mesmo que atuou lá é o mesmo que está atuando aqui, queridos. Quantos aqui creem na vitória em Jesus Cristo? Levante a mão. Amém. Põe a mão no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma não tenho interagido à altura, se não tenho sido digno de interagir com o Senhor para abrir os meus caminhos. Hoje eu me posiciono a favor da minha família, da minha vida, da minha igreja, dos meus pastores. Eu dou a minha mão para o Senhor, e eu creio na nossa vitória. Diga assim: Espírito Santo, conduza-me, ensina-me, treina-me para interagir com o Senhor à altura, porque eu ainda creio no poder de Deus. Enche o teu pulmão de fé e diga: eu e a minha casa, eu já sei, no que depender de mim com Deus, não terminaremos na miséria. Nosso final será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude o teu Senhor, aplaude.